Isso não tá bom. Oito horas certinho. Paura! Como que faz pra assinar? Só aperta aqui? Só apertar. Vai lá. Eu acho que vou deixar o celular cair, pode assinar. Deixa eu ver, meu dedo é maior. Ei, gente! Boa noite pra todos aí. Salve! Oi, gente, boa noite. Boa noite. Vitória Mascati. Boa noite. Vitória Lebonati. Bonatti. Quanta gente bonita entrou. Luísa, namorada do João. Seja bem-vinda, Luísa. Muito bom ver você aqui, ó. Já manda mensagem pro João lá pra ele acompanhar também. E sair do computador e assistir a gente. O Leandro, meu grande professor, entrou aqui. Oi, Leandro, boa noite, meu professor. Muito bom ter você aqui. Yuri. Oi, Yuri. Moleque. Garoto bom demais. Vê só se eu consigo aumentar o brilho aqui. Tá ótimo. E, gente, minha mãe entrou aqui também. Ô, que bênção. Luísa vai assinar todos aí. Ai, que bom, gente. Que bom que vocês estão aqui. Fala, Yuri. Tudo bem? Tá aparecendo você bem aqui? Tá. Acho que tá, né? Esperando a galera entrar mais um pouquinho, já pra gente já começar, fazendo a nossa oração inicial. Vai ser demais, gente. Muita coisa boa tá por vir hoje aí, muita novidade. Vamos ter a participação do professor Leandro aqui. Pra quem conhece, acho que a maioria das pessoas conhece, né, pela experiência ou estudando no seminário, tanto externo como interno, né? Como na UCP, nos cursos ali de letras, pedagogia, né? Tudo isso. Esperando a galera entrar. Chuva de bênçãos, professor. Você é sensacional, nosso mestre. Reiane! Professor, tem muita gente que foi aluno e é aluno do senhor aí. Teu blogueirinho, né, Yuri? João. Olha só eu aí, Arthur. O Arthur não. O Arthur também entrou. Fala, Arthur. Vamos ver se vai. Espera mais um pouquinho até umas 8h05 a galera ir entrando. E aí... Gente, primeiramente, bom que a gente já está começando agora enquanto a galera vai entrando. Como é que tá a nossa imagem? Como é que tá o nosso áudio? O áudio visual todo, como está? Tá dando para ver a Luísa, essa menina linda aqui, tá dando para me ver? Sou um garoto bonito também. Não, todo mundo muita gente foi aluna desse cara. Esse cara é incrível. Caio tá chegando. Caio tá chegando. Então vamos lá. Vamos entrando, vai compartilhando. Gente, tem um botãozinho aqui, ó. Aqui do lado tem uma interrogação, tem uma setinha. Essa setinha você pode compartilhar com seus amigos, tá? Compartilha aí. Manda pros seus amigos ali, para as suas mensagens diretas ali, vai ser muito legal. Ai, que bom, Yuri, que bom. Ai, que bom, professor. Obrigado. Show de bola, gente, que maravilha. Bom, vamos esperando aí mais uma galera entrar. Galera, vocês estão ansiosos? Eu estou muito ansioso porque tem muita coisa boa por vir, muita coisa. Eu estava aqui com a minha namorada desde 5 horas aqui, a gente agitando tudo, pegando as informações, captando, fazendo um secretismo de tudo que a gente pesquisou. E tem bastante informação legal para vocês aí, vai ser muito legal. Você tem aquele amigo seu também aí que é namorado, que às vezes não que namora, né? Que amigo ou amiga que namora e não conhece a obra, já manda aí também pela setinha. Manda para ele, que é super interessante. A gente vai falar hoje sobre um casal super importante, né? Em especial sobre Santa Giana, sobre a trajetória dela no matrimônio, sobre a trajetória dela como mãe, como santa, né? E como médica. Como médica, é verdade, como médica também. E vai ser super legal. Bom, 7 pessoas ao vivo. Bom, esperar mais um minutinho. Galera, é importante também ressaltar. A gente vai falar um pouquinho, vai fazer uma introdução sobre Santa Giana e sobre o marido dela, Piero, sobre os filhos também. Mas é importante ressaltar que daqui a pouco, um pouquinho depois, vai entrar a participação do professor Leandro Antônio Rodrigues. Né? Para a galera que está entrando agora, ele vai compartilhar com a gente um testemunho muito interessante, muito salvífico e super atual, né? Super parecido com o primeiro milagre, né? E vai ser muito interessante para vocês. Show de Maria de Fátima. Oi, Maria de Fátima. Alexandra Paiva Nete. Olá, tudo bem? Deve ser a galera que segue a página, né? Uhum.
Show de bola, gente. Maravilha, maravilha demais. Lorena! Ei, Lorena, vai lá. Cena pra Lorena, que a Lorena é muito legal. Ai, não consegui. Ai, vai. Aí, foi. Foi? Show de bola. Não sei quem é essa outra pessoa. Essa galera. Gente, muito, muito prazer em ter vocês aqui. Entrem, acenem pra gente. A galera, João Tamer também. Ei, Lorena, você é linda. Muito legal você. Muito bom ter você aqui. Ou a minha madrinha, né? Madrinha do meu irmão, mas que tenho como minha madrinha Ana. Que bom ter você aqui. Que legal a sua presença. Amo você, Dinda. Muitas saudades da sua família. Dê um abraço a todos aí. Ô João Pedro aqui, que legal. E aí, bro? Ó, hoje não é dia de jogo não, bro. A gente vai assistir a live, depois a gente joga. Aqui, vamos... Show, 8, então tá na hora, então certinho. Melhor. Gente, então a gente vai fazer uma oração para iniciar aqui. Tá, para iniciar a nossa live, beleza? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, venho nessa noite pedir as suas bênçãos sobre mim e pela minha namorada Luísa. Também sobre essa obra que é o Grupo de Namorados, por todos os frutos que esse grupo deu. Digo por mim mesmo, o fruto que ele foi na minha vida, na vida da minha namorada e de tantos outros casais, né? De todos os lugares e para que reavive no coração dos jovens e também das pessoas mais velhas que já estão casadas também, o real sentido do amor, o real sentido de uma verdadeira união em Cristo. Que tudo deve estar centrado sempre. O centro deve ser Deus em qualquer relação, né? E agradecer por tudo que ainda estamos no início da live, né? Mas tudo para que tudo seja fruto para cada uma das pessoas, que cada palavra que nós estejamos falando seja inspirada pelo Espírito Santo, estejamos cheios do Espírito Santo nessa noite, Senhor Jesus. Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos compartilhando conhecimento com muitas pessoas que sabemos que precisam ouvir a Tua Palavra. Já peço também intercessão pela vida do professor Leandro, que vai estar partilhando com a gente hoje. Entra naquela casa, naquela família, Senhor Jesus, já vai intercedendo por todos eles. E creio que também eles estão agradecendo neste momento os milagres que já sempre são cotidianos, né, naquela família. E que são exemplos para todos nós. São exemplos para todos nós, Senhor Jesus. Vamos fazer mais uma oração. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizemos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Opa! Ó, bastante gente entrou aí na... Gente agora. Agora... Gente, olha só. Agora não vai ter... vai, a cena para quem tiver aí... Mas... não sei se você mudou a tela. Espera aí. Calma aí. Cadê? Como é que volta aqui? Não, acho que é só dar 2 toques. Voltou. Pronto. Vocês veem aqui que tem várias coisas aqui para segurar o celular. Muito bom, gente, muito bom. Gente, então hoje nós vamos estar falando, eu e minha namorada, sobre Santa Giana Beretta Molla e sobre Pietro Molla. Seu matrimônio, sua família, toda a formação... até a partir do momento que eles se conheceram até o momento da morte da Giana, né, que foi um modo de se doar totalmente a sua família, sim, a sua vocação. Gente, muita coisa legal para falar. E antes, assim, a gente estava aqui estudando nessa semana toda, todos os dias a fundo, sobre como fazer uma live legal, né? E não ser alguma coisa totalmente maçante, né? E para as pessoas ouvirem, né? E eu acho que o estopim dessa história, que faz ser tão legal e alegrar tanta gente para poder falar sobre eles, é porque, além de ser uma santa que é totalmente cotidiana, a gente, ela morreu tem pouco tempo, o seu marido morreu agora em 2010, né? Mas assim, a história dela mesmo, que a gente vai contar aqui um pouquinho, ela é totalmente cotidiana, assim, e ela mesmo fala que tudo que ela carregava no peito, essa questão do amor total à família, o amor total, a questão da vida de oração no matrimônio, a vida de oração no pré-matrimônio, que seria o noivado, o namoro, etc., tudo, de manter já Deus no centro,
antes de começar qualquer relação, seja ela relação de amigos, relação de namoro, uma relação vocacional, né, de leigos ou de sacerdotes, é sempre importante ter no centro Deus sempre no centro de tudo, né? E super interessante também que ela mesma diz que nada disso é muito impossível. Nada disso é muito impossível. Ela mesma, já vou começar já falando agora, que era uma santa, como a gente fala nos termos às vezes, né? Uma santa que era jovem, né? Ela era uma pessoa que vivia a vida dela normalmente. Claro que ela tinha a vida de oração dela sempre desde muito cedo, já muito por causa do exemplo dos pais e de amigos, ela tinha já uma vida de oração muito intensa, né? Mas é uma mulher normal que gostava de esquiar, gostava de viajar, né? Logo depois dela já ter casado com o Pietro, ela já nessas viagens, né? Ela sempre prezou muito pela diversão, né? A gente que namora, às vezes a gente vai pregar ou a gente vai ouvir uma pregação sobre namoro, né? Sobre como é que é a vida no namoro, como o nosso namoro ser banhado pelo Espírito Santo e pela nossa tradição, né? Seguir exatamente os mandamentos, etc. Tudo. A gente pensa que a gente acaba virando uma prisão, né? A gente pensa que, caramba, isso aí é uma coisa meio impossível de viver, né? O que muita gente fala, né? Caraca, isso aí é muito louco de viver, eu acho que isso não dá pra mim, isso vai contra a ética, que muitas pessoas vão falar, a ética natural humana, né? Da busca excessiva do eu quero, do que eu posso e a satisfação total do seu corpo, né? Então, vou falar então depois sobre Pietro e Luísa vai falar um pouquinho sobre Santa Giana. Santa Giana nasceu no dia 4 de outubro de 1922, no dia de São Francisco, e sua família também já era muito devota de São Francisco. Desde pequena, sempre acompanhou por ter nascido nesse dia, né? Sua família, como o João falou, foi uma família que tinha uma fé muito grande. E a irmã de Giana, a irmã mais nova, na verdade a irmã do meio ali, falava que Giana era uma pessoa muito calma, muito ativa, muito sincera. E até isso ocorreu ao longo da sua vida, né? Ela participou na sua juventude da ação católica, que ela acompanhava, aconselhava jovens e ajudando espiritualmente. E também ajudou na Juventude Feminina, que era um outro grupo que tinha na época, que era de mulheres. E aí partilhava toda a parte feminina da juventude. Também uma que eles enfrentaram ali naquela época a parte feminista crescendo, né? Veio a Segunda Guerra ali, já, eu acho que quando ela estava casada, né? Sim, pós-Segunda Guerra, né? E aí ela sempre participou desse grupo. Ela se inscreveu na faculdade de medicina com 20 anos, assim, depois que seus pais faleceram. Ela viveu a vida toda cuidando dos pais e no finalzinho eles ficaram com algumas complicações e ela ficou totalmente cuidando deles. E aí depois, que eles faleceram, ela se dedicou à medicina. Se especializou como médica cirurgiã e como pediatra. E ela se especializou na pediatria porque ela sempre gostou muito das mães e das crianças. Não, e o interessante, sim, a gente estava falando, assim, esses dias, pré-live agora, a gente falou muito sobre... Porque, assim, se nós formos resumir, tudo que a gente vai falar aqui assim, muitos outros santos que a gente vê anteriormente, a gente pode pegar, talvez, Santo Agostinho, São Tomás, ou talvez Santa Teresinha também, que a Luísa gosta muito. Fora os outros santos, tem muitas coisas sobrenaturais também, Padre Pio e São Padre Pio, né, na verdade. São santos assim que a gente olha com uma visão totalmente transcendente de caraca, cara, isso aí é uma coisa muito louca e meio que fora da nossa realidade, né? Então a história de Santa Giana, é claro que aqui o título da live é Matrimônios Santos, né? A gente vai falar da vida de namoro, noivado, a parte do matrimônio também, depois as dificuldades ou seja, toda a linha do tempo, né, de vocação que Santa Giana teve junto com seu marido. Além disso, é uma coisa totalmente cotidiana.
É algo, e simples, assim, a gente fala simples, né? Porque foi algo totalmente... porque Santa Giana, os milagres, eles são mundiais e são coterrâneos até hoje, assim, pessoas do Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar algumas curiosidades dela sobre, e também o professor Leandro muito melhor vai falar também sobre como que Santa Giana é intercessora para muitos casos em matrimônios que encontram dificuldades em gestações, em coisas assim, e que até hoje são vivas, assim. Existem relatos da própria filha, né? Porque olha que coisa engraçada, né? Já fazendo um insight aqui para o nosso próximo tema, né? Estou dando uma olhadinha aqui para caminhar no pensamento certo, né? Essa semana a gente já tinha organizado essas lives. A última live foi com a Thaís e com o João, que são nossos grandes amigos aqui. Ó, Thaís, você já está aí assistindo, ó, Santa Giana foi médica, então você aí que é da área da medicina já pode se sentir inspirado aí. A gente foi uma semana assim totalmente de bênçãos de Deus sobre esse momento que a gente está passando agora, que é fazer essa live. A gente ia fazer a live, a gente estudou para fazer a live e, curiosamente, durante um desses dias eu resolvi fazer a divulgação da live, né? Que a gente gosta de divulgar, né? Igual o Yuri comentou aí que eu sou blogueiro, né, Yuri? A gente divulgou e, curiosamente, o professor Leandro, curiosamente, eu não sabia porque foi uma lista de transmissão que eu tinha antiga, então eu fui só jogando para os contatos. Ele disse, né, que depois ele vai falar muito mais, né, sobre a sua experiência com Santa Giana, etc e tudo. E... o Arthur chegou aqui. Ei, Arthur. Deixa eu tentar. Carente. Aí, Arthur. Foi. Garota. Aí, Luiz ensinou pra tu. Nós descobrimos que a filha, Emanuela, que foi exatamente a filha, que a Luísa vai explicar daqui a pouco, que foi o marco da canonização de Santa Giana, né? A gente tem contato com ela até hoje. Nós conseguimos cartas que ela enviava para esse meu professor Leandro. Ele me mandou tudo isso. A galera que tá do grupo aqui, todo mundo viu, eu mandei para todo mundo, né? Ai, gente, eu estou emocionado que o professor Leandro tem contato com a filha de Santa Giana. A gente está tendo contato com uma santa, ou seja, parte da história de uma santa que é a filha dela. Nós conseguimos o testemunho feito por punho da própria filha, né? E foi uma coisa assim, totalmente emocionante. Então, assim, é uma história muito simples, né? Assim, foi algo que aconteceu assim, se nós pararmos para comparar com os outros santos que vieram, foi algo totalmente simples. E explica aí como é que foi esse milagre. Só continuando o que a gente já estava falando, Giana se interessou por constituir uma família através de sua mãe. Sua mãe era como Giana, né? Sempre ativa nas ações da igreja, sempre ativa nas missões. E aí, a partir do momento que ela se casou e se tornou mãe, ela se doou só para a maternidade. E aí, como Giana achou isso extraordinário, esse foi um exemplo para ela ter essa vontade de constituir uma família. Ela conheceu o Pietro em 1954, no ambulatório onde Giana trabalhava e na sua paróquia. E aí a gente vai contar a história deles ao longo da live, e aí a gente já vai falar sobre o marco da santidade dela, que foi a morte dela no dia 28 de abril de 1962. E aí ela morreu. Pode falar. Ela morreu querendo, né, fazendo a parte da sua vocação como médica e como mãe de não abortar a criança. Foi salvar a vida, proposto a ela foi proposto a ela ter o aborto, né, para ela conseguir se salvar, conseguir viver bem, mas ela sempre se opôs. Ela sempre falou para Pietro, para todos os parentes da família, que se fosse para escolher entre ela e entre criança, que escolhesse a criança. E aí, após a morte dela, em 1975, começou o processo de canonização. Em 1977, foi o primeiro milagre que aconteceu aqui no Brasil, no estado de Maranhão.
que foi uma gravidez que seria improvável. Agora não sei direito qual era o motivo. Né? A gente leu aqui, né? Porque assim, a semelhança dos milagres é incrível, né? E o que a Luísa falou, assim, é importante ressaltar aqui o que aconteceu. A Luísa sabe muito melhor falar, porque ela é da área da saúde, ela sabe muito melhor explicar do que eu, né? Foi a questão do fibroma, né? Que assim, teve os filhos e depois veio a gestação da Emanuela, né? Que já vinha tendo alguns riscos, né? E que depois que já tiveram gestações que não foram bem ocorridas, né? E nessa ela descobriu, no período ali da gestação, que ela tinha um fibroma, né? Não é fibroma, né? Isso. Exatamente, é isso. E aí, por causa do fibroma, né, a gestação dela seria muito difícil. Ela sabia que ia enfrentar uma gestação difícil, só que para ela a vocação dela era salvar a criança, era sempre exaltar a vida, né? Então, foi isso que ela quis fazer e ela fez santamente. Em 1944... não, eu escrevi errado. Mas, logo depois do primeiro milagre, ela foi proclamada beata e em 2000, em Franca, no estado de São Paulo, aconteceu o segundo milagre, que foi o milagre que fez ocorrer a declaração como santa, né? Que como que é que fala? Esse milagre seria improvável, né? Por causa que na gestação não tinha o líquido amniótico, né? Amniótico. E seria improvável de ter a criança e a criança foi gestada todos os meses sem aquele líquido e nasceu perfeitamente. E aí, em 2004, Giana foi declarada santa. Quer falar? São João Paulo II. Isso. Não, e a gente está falando aqui, gente, que Santa Giana, ela é de um momento histórico, se a gente for pensar ao redor da década dela, e também das décadas e também do século. Gente, a gente está falando aqui da geração do aborto, né? Quando descobriram a questão da pílula anticoncepcional ali do período pós-guerra, que aí tem vários desdobramentos, né? Vários grupos abraçaram essa causa, uns prós e outros contras, né? E Santa Giana estava ali meio que no início desses movimentos, assim, totalmente contra a vida, né? Por maior parte. E ela, assim, a Luísa falou perfeitamente essa questão da vocação, ainda mais como médica, de salvar vidas. Ela não só salvou... Por incrível que pareça, ela não só salvou a vida de outra pessoa, como perdeu a dela, né? Se a gente for parar para pensar, é algo que, assim, se a gente for parar para pensar, é prova de amor não há do que doar a vida pelo irmão. Ela doou a vida pela filha dela, né? Então é alguma coisa assim, totalmente, digamos assim, um amor quase ágape, assim, né? Que é você doar a sua própria vida para você salvar a vida de uma outra pessoa, que no caso ali era a própria filha, né? Então isso aí é uma coisa que emociona muito, né? Que a gente estava, de novo, conversando, a gente estava falando de alguns exemplos de pessoas que a gente vê na nossa sociedade que tem... A gente consegue ver no olhar a intimidade da pessoa com vida de oração, etc. e tudo. Você vê que a pessoa está disposta a tudo. Então, vários acontecimentos que você vê que a pessoa passou, você vai falar assim, cara, como que essa pessoa está sorrindo? Né? Muita gente já sabe de quem até eu estou falando. Perdão. Fala, Guedes. Nessa live sim, daqui a pouco o professor Leandro vai aparecer aqui arrebentando tudo. E ele é sensacional e... já respondeu para ele. Isso aí, o próprio professor já respondeu. Mas só resumindo. A gente está falando assim, essa prova de amor que ela teve é um negócio incrível, assim. Então isso emociona muito a gente, porque se a gente for pensar nós mesmos, né, pensar assim, caramba, será que eu seria capaz de fazer isso, né, de entregar minha vida pelo meu filho, entregar minha vida pela minha namorada, né? E isso a gente pode pegar esse insight e levar para outras situações. Será que a gente é capaz de abdicar certas coisas para viver um namoro santo?
Será que eu sou capaz de abdicar certas coisas para viver um noivado santo, um matrimônio santo? Né? Então vale a pena você pensar por isso. Tudo vale, né? O próprio Jesus deixou sua vida na cruz para perdoar os nossos pecados, né? E Santa Giana foi meio que um espelho, né? Ela tinha a opção dela sair viva, né? E da criança, porque como a complicação era no ventre, né? E ela tinha a opção de sair viva e ela não optou. Ela optou por salvar a vida de Emanuela, né? E vamos lá, vamos dar seguir. Vamos seguir agora. Deixa eu acenar pra galera aqui. Pra parte, né, que é o tema o tema principal da live, que é a parte do namoro, do noivado e do casamento. Assim que Pietro e Giana se conheceram, eles começaram a conversar. Eles sempre, o relacionamento deles, no livro que eu li, que eu esqueci de trazer aqui, que é o das cartas de amor para o seu marido. Eu tava no quarto, né? Eu que lembrei. Fala relata nas cartas que a comunicação era a melhor, a mais impressionante a coisa era que íntimo, mais era coisa de Deus mesmo, né? a coisa que mais chama atenção no relacionamento deles, porque era um diálogo simples, sempre até o final da vida de Giana foi um diálogo muito amoroso. No livro fala que era um diálogo juvenil, jovem, né? Eles sempre eram muito amorosos uns nos outros, nas cartas. E eles quiseram se casar porque, através das conversas deles, eles viram que compartilhavam dos mesmos ideais. E isso aí compartilhavam do amor pela família, né? Pelas famílias que eles queriam criar e pela sua própria família, pelos filhos e pelo próximo. A relação entre eles era uma comunicação muito simples, mas eles falavam sobre seus sentimentos, suas fraquezas, sobre sua fé, sobre as preocupações. Eles compartilhavam tudo. Interessante. E assim... pode falar? Não, pode falar. Eu vou beber uma água. Gente, então, voltando aqui. Então, a gente está falando do período aí, no pré-matrimônio de Santa Giana com Pietro. E assim, uma coisa que me tocou muito, né? E eu achei essa frase tanto nos artigos que a gente leu, também no livro. E claro que essa frase foi se desdobrando, né? A gente, o mesmo sentido dessa frase que eu vou falar agora, ela se desdobrava através das linhas que ela escrevia nas cartas que ela enviava e recebia de Pietro, né? Primeira coisa que é muito importante que eles faziam, eles aproveitavam bem cada momento que estavam juntos. Se era para sentar e conversar, igual a Luísa falou, era uma conversa íntima, mas não íntima eu digo assim, de falar dos seus sentimentos, de conversar sobre as vidas, a vida como médico, a vida como engenheiro, né, que Pietro era diretor industrial, né, trabalhava no chão de fábrica, então tem bastante coisa para conversar, assim. Eu digo que eu já passei um pouco por essa fase, né, mas assim, o mais incrível que ela fala é que assim, isso pré-casamento, depois, após o casamento também, na vida também. Está dizendo assim, a vida com os filhos, com o primeiro filho, com o segundo, o terceiro, a vida de noivado e a vida de casada ali no início. Ela falava assim, nós acordamos com a Santa Missa, né? E nós dormimos com o Santo Rosário, né? E, se não me engano, era assim a frase, né? Que eu vi várias traduções aqui, porque eu também peguei um pedaço também de algumas coisas no documento que nós conseguimos com a filha, né, que esse documento nós esperamos também compartilhar com vocês depois, né, que nós conseguimos o documento escrito a próprio punho pela filha de Santa Giana, né, mas voltando. Gente, o namoro deles era uma coisa super simples, né, e eu via muito a gente, eu e Luísa, quando a gente falava desse relacionamento simples, a gente sempre gostou muito de sair para conversar, né?
Sair assim, sabe, você sentar no banco da praça e conversar sobre a sua vida, conversar sobre seus projetos, conversar sobre seus ideais, igual a Luísa falou. Eles compartilhavam dos mesmos ideais, isso é muito incrível. E compartilhar dos mesmos ideais não é você falar assim, eu gosto de comer em tal lugar, eu gosto de comer brioche, mas eu gosto de comer hambúrguer. Não é isso. Isso aí, pessoas que têm gostos diferentes, têm personalidades diferentes. Né? Eu e Débora, a gente conversa muito sobre a questão dos temperamentos, né? Eu sou sanguíneo, ela é fleumática, eu sou melancólica, ela é colérica, mas ok. Isso aí são pessoas são jeitos de você ver o mundo, né? Mas o ideal tem que ser igual. Se o meu ideal é ter um casamento santo, ou seja, antes de tudo, de você ser santo, independente da vocação que você quer seguir, seja ela sacerdotal, laical, seja ela de qualquer seja, se você quer ser santo, o caminho é o mesmo, né? O ideal é o mesmo, ser santo. E no caso de Santa Giana e de Pietro, meu Deus, a Cátia, deles era ser santos juntamente. Então, eles tinham os filhos, né, que já falando agora do período que eles estavam com os filhos, eles tinham eles como tesouros, né? A gente estava conversando essa semana, né? Ele falava muito nas cartas assim, meu tesourinho, minha Mariazita, né? Tratava com muito carinho os filhos, né? Hoje que às vezes a sociedade, às vezes hoje acho que até menos um pouco, né? Mas tinha muito como um filho, que os filhos é um peso, né? Para a questão da relação do casal, né? É uma coisa que atrapalha a questão da vivência, da conversa e outras coisas também os filhos acabam atrapalhando. E sendo assim, eles queriam ter o simples desejo, eu quero ser santo. Se os dois queriam ser santos, e ser santo através do matrimônio, que foi a confirmação de Deus no coração de Santa Giana e de Pietro, não tem como dar errado. Nada no mundo destrói quando o nosso desejo é ser santo. Então, o noivado deles aconteceu no dia 11 de abril de 1955 e a partir do noivado que começaram as cartas que Giana escrevia para Pietro, né? E nesse tempo de noivado, Giana viveu muito alegre por causa da sua vocação. Ela sabia muito bem o que ela queria e por Pietro e por tudo, né? Mas ela também vivia preocupada por causa que ela queria ser a mulher correta para Pietro, a mulher que falava nas escrituras, e ela ficava muito preocupada com isso. Ela queria que no seu matrimônio ela vivesse sacrifícios que fossem para entregar a Deus, né? Antes do casamento, Giana e Pietro, eles quiseram fazer um tríduo para se prepararem espiritualmente para receber olha que incrível, o sacramento do matrimônio. E aí eles se casaram no dia 24 de setembro de 1955. Quer falar um pouquinho dos filhos? Tá, então assim, a gente só tá falando aqui esse monte de dados aqui porque a gente quer ter uma live totalmente formalizada, tá? Mas assim, daqui a poucos minutos a gente vai dar a entrada para o professor Leandro para ele falar, mas enquanto isso eu vou estar falando aqui a respeito dos filhos, né? Uma coisa que é muito interessante, gente, quando você vai ter, eu estou dizendo aqui, eu que li, né? Pelo que eu via, tanto na carta de próprio punho de Manuela, quanto nos artigos que a gente lê, etc. e tudo. Gente, os pais são amplamente espelhos. Na verdade, sim, você que quer que a pessoa, você que deseja o seu próximo ser santo, você tem que ser espelho de Jesus. E não através de palavras, e você tem que ser através dos atos, né? Então eles viam que os pais eram amplamente santos, assim, nos mínimos detalhes. Tem um relato assim que eles falam que eles estavam no parque, assim, fazendo um piquenique. E ela olhava para os pais e via aquela situação. E assim, eles eram uma família normal, gente. E saía para ficar em família, comiam juntos. Claro que a gente está falando de antigamente, não é como hoje, né? Que é uma época bem
diferente. Bem diferente, Por mais óbvio, que mas assim... a questão financeira deles eram até boa, só que é totalmente diferente. Mas assim, a família vivia momentos de família normal. É claro que existia uma vida de oração, uma vida de oração do texto, oração das leituras, etc e tudo, mas não deixavam de ser uma família normal. Gente, isso tudo aqui que nós acabamos de falar, nada disso resume tudo que o professor Leandro vai falar, que eu vou dizer agora. Ele vai entrar aqui e vai mandar ver, porque, gente, essa semana eu fiquei emocionado. Só resumir em um minutinho mesmo no que aconteceu. Uma coisa que eu também tenho que falar também é a questão dos filhos. Ela adorava ver a questão do crescimento dos filhos. Eram pais muito presentes e estava muito no coração de Santa Giana que ela... Porque assim, ela era uma pessoa que tinha vocação também para ser médica, e a gente sabe que vocação para ser médico exige muito tempo, exige muito, porque você cuida das pessoas como se fossem os seus filhos mesmo, né? Então ela tinha muito medo de não conseguir conciliar muito bem esses amplos chamados, né, de ser mãe, né, que depois, né, quando foi santa, até foi intitulada Mãe das Mães, né, e foi Santa das Mães, Mãe das Mães, um negócio assim. Ela teve todos esses chamados a ser mãe, a ser médica, a ser esposa. Todos esses chamados ela conseguiu corresponder. Mas claro que antes de se casar ela tinha todas essas preocupações. Pô, como que eu vou fazer para conciliar isso tudo? Conseguir cuidar bem dos meus filhos e do meu marido. E também, dando um insight aqui, Pietro também era uma pessoa que viajava muito. Então aí que vem essa questão das cartas de amor de uma santa, né, que é o livro, né, essa questão de que... Santa das Mães, Arthur, isso aí, Santa das Mães, isso aí. É porque eu li num artigo no site de Roma que era Mãe das Mães, mas é a mesma coisa. Uhum. Ela conseguiu ser fiel exatamente a todos os chamados dela, né? Então, ela foi muito motivo desse chamado a ser santo para os filhos, né? Eles eram espelhos de Jesus antes de serem espelhos de como ser mãe, de como ser pai, etc. e tudo. Quer acrescentar mais alguma coisa? Vamos continuar, só pra gente entender um pouco da Pode ser. história certinho. Tá. O primeiro filho nasceu 1 ano depois, né, do seu casamento, chamado Pierluigi. E eles falavam que esse primogênito que nasceu foi... Para muita gente, que quando um filho nasce, às vezes fica muito difícil, né, da relação do marido e da mulher, do trabalho, é um custo a mais, é um trabalho a mais, e fica muito complicado, né? E aí, para eles, o menino deu um impulso no amor entre eles, né? A segunda filha nasceu em 1957, chamada Maria Zita, e no ano seguinte, foi um ano de muitas dificuldades para o Pietro e para a Giana. Que Pietro, como trabalhava muito, como o João já falou, Giana teve que ficar sozinha, e o primeiro filho do casal sofria de acetomia, que é um problema nas pernas. Esqueci disso, verdade. E a menina também era muito nova, a segunda filha, mas Giana sempre entregou todas essas dificuldades como sacrifício, né, no seu matrimônio, e vivia alegremente sem ficar expondo essas coisas assim, como dificuldade, como essas coisas. A terceira filha do casal nasceu no ano seguinte, era chamada Laura, e Giana gostava muito de acompanhar seus filhos no dia a dia, né? Ela acompanhava com muita alegria. Ela gostava de acompanhar o que eles faziam, as brincadeiras, as risadas. Deixa eu ver aqui. E como o João já falou, Giana e Pietro falavam que eles eram tesouros, né? Tesouros vindos de Deus. E Pietro também era chamado de tesouro por Giana, porque Giana acreditava que Pietro também foi um tesouro para ela. Depois dessa terceira gravidez, Giana teve 2 abortos espontâneos, que na época não tiveram, como que se fala,
Tiveram complicações, né? Tiveram complicações e não teve um caso específico pro aborto, né? E aí, em 1961, surgiu os sinais da última gravidez. No segundo mês de gestação, descobriram que tinha um fibroma na parede lateral do útero. E aí, na época, o médico falou pra Giana que tinha como abortar, né? Pra eliminar os riscos de vida de Giana, né? Pra que ela pudesse viver bem. Só que Giana sempre se opôs, como a gente já falou no início também. E ela sempre falou que era pra deixar a criança viver, né? Bom, Deixa eu ver. Giana sabia de todos os riscos e colocou tudo isso nas mãos de Deus e quis que isso acontecesse por causa que pra ela era a vocação dela. Como a gente já falou, ela acreditava que era a vocação de mãe e de médica promover a vida, né? No dia do parto, ela deu entrada no dia 20 de abril, que foi uma sexta-feira santa. E no livro também destaca que pode ver que o sofrimento de Giana foi, né, ter uma correlação com o sofrimento de Jesus na cruz, né? Que foi na sexta-feira santa. E Giana sentia muitas dores quando deu entrada no hospital. Ela foi submetida no dia seguinte para uma cesariana. E aí nasceu a segunda filha, que foi Giana Emanuela, que tá viva até hoje. Foi aqui, mandou e-mails pro Leandro, né? Que vai estar com a gente daqui a pouco. E passando os efeitos da anestesia, Giana começou a sentir muitas dores. E ela também sentia a dor de ter que se despedir dos filhos, ter que se despedir da recém-nascida. Ela sempre gostou muito de crianças, desde pequena, assim, ela também sempre ajudou os irmãos que tinham filhos a cuidar dos filhos dela. Ela era pediatra, ela atendia crianças. Então, para ela também foi uma dor muito grande ter que se despedir da filha dela. Giana morreu na sua casa no dia 28 de abril de 1992. E no livro fala que ela morreu de manhã. E aí relata que provavelmente ela morreu ouvindo a última vez a voz das crianças, despertarem, né? E aí a gente pode ver como é bonito, né? Pelo menos antes dela morrer, ela conseguiu ouvir pela última vez a voz das crianças. A voz das crianças que ela muito amou, né? Que pra ela foi tesouro de Deus. E a última delas foi o motivo da santificação dela, né? O jeito que ela promoveu a vida, que ela se opôs ao aborto, né? E foi lindo, né? O que mais? Agora quer falar mais alguma coisa? A gente falou bastante já. Gente, já respondendo aos comentários aqui da galera que tá entrando, eu tô muito feliz aqui de ver o Levi. Levi foi meu professor no seminário, o SED, que ele tá falando aqui, é o seminário do Candário. Levi foi meu grande professor de história. Professor de história, professor de tudo, né? História da igreja, professor de filosofia, tudo, né? Ensinou muita coisa pra gente. Eu amo o Levi como professor, como músico, que ele também gosta muito de Rosa de Saron. Rosa de Saron é bom pra caramba. E Levi, eu sou teu fã pra caramba, velho. Pô, 3 anos da escola que eu nunca vou esquecer. Vocês foram meus professores. Gente, então assim, deixa eu só dar. Não, tá caindo aqui. Uhum. A gente já deu uma... Tá. Então, a Luísa pediu pra gente falar um pouquinho de Pietro, que é interessante, assim, falar sobre a vocação dele, né, como marido, né? A gente pode pegar como espelho São José, né? Que ele foi espelho de São José exatamente para Giana, né? Porque, assim, olha que interessante, né? Às vezes a gente vê relatos de casais ou namoros que vivem relativamente longe, né? Bem entre aspas, né? Que falam assim, eu não consigo ter comunicação, que não há comunicação dentro do casal, né? E que às vezes estão tão perto, né? A gente tá falando ali, gente, de um cara que era diretor industrial, que viajava para vários lugares, para vários países, né? Na verdade, a gente está falando de uma comunicação de quase 60 anos atrás, basicamente 50 anos atrás,
né, de 4, 5 décadas atrás, que era, pensa na comunicação de hoje, 2020, né, nesse ano, para a comunicação, sei lá, da década de 60, década de 60, de 70, essas cartas que eles se mandavam demoravam a chegar de uns para os outros, né? E Pietro sempre foi, sempre foi fiel em manter a comunicação para ela. Eu sei que assim, no meio das cartas ele fala do cotidiano dele, no trabalho para ela, em detalhes, assim, foi assim, expressando também que sentia saudade dela, saudade das crianças também depois do casamento, né? Então assim, a comunicação era o que não faltava naquele matrimônio. E assim, na carta de próprio punho de Manuela, que a gente conseguiu, ela dizia que o pai, que Pietro, a segunda profissão dele era como se fosse poeta, né? Porque as coisas que ele escrevia para ela eram coisas incríveis, assim. A gente, quando lê, a gente já parece que a gente consegue imaginar eles dois, assim, conversando. A gente consegue ter esse flashback digamos assim. A gente consegue, na verdade, imaginar. Olha que lindo, ele expressa assim, com palavras incríveis, assim, não ela fisicamente. Também ele dizia nas cartas que ela era bonita, que ela era incrível, que ela elogiava que ela dirigia super bem, que ela esquiava super bem. E assim, você via, olha que engraçado, você consegue ler e imaginar o sentimento de amor. Eu estou dizendo a gente que não teve acesso a eles, assim, presencialmente. A gente lendo a carta da filha, a gente vê como que ela se emocionava a ver o sentimento vivo, o amor de Pietro, o amor vocacional mesmo de se fazer presente na família, mesmo quando estava longe, né? Mesmo quando estava longe, né? E assim, a gente estava olhando e a gente falou, caramba, que coisa incrível, assim. E agora, assim, eu posso fechar Pietro, assim, com uma sacada incrível, que isso é coisa de pessoas que têm realmente uma relação muito íntima, né? A gente fala aqui em casa que o cara já está, assim, degraus, assim, de muito mais alto que a gente, questão de santidade, ou questão de vontade de ser santo e de comunhão espiritual mesmo, assim. Ele falava assim, nesse momento que Gianni explicou a ele essa decisão que ela teria que tomar, né, de decidir entre ela, a vida dela ou a vida de Manuela, ele assim, Emanuela na carta ele diz assim, ela diz que ele não entendeu de início, e às vezes a gente não entende. Às vezes acontecem certas coisas na nossa vida, que a gente passa por uma certa tribulação, que a gente fala assim, cara, mas por que isso aconteceu comigo? Né? Pô, ele tinha uma esposa que ele amava tanto, ele tinha filhos que ele amava tanto, e ela, né, no caso, e ela teria que se despedir, igual a Luísa falou, ela teria que se despedir dos filhos dela. Olha só que ela dava tanta importância aos filhos, ela só pensava neles e no marido, né? Não pensava na carreira dela profissional, não pensava em nada, ela só pensava no que realmente era importante para ela. Então ela disse assim na carta, meu pai de primeira mão ele disse que não entendeu, né? E extremamente depois, quando teve a morte, durante muitos anos ele remoeu aquilo dentro de si. Anos depois ela diz na carta que ele teve a graça de entender, né? E isso que a gente fala, às vezes a gente não entende os santos, né? A gente que conviveu, que convive assim, que alguns santos que foram vivos, que a gente lê, né? Que tem a oportunidade de ler, né? A gente vê assim, pô, cara, a gente não entende muito bem como é que é a vida do cara. Fala, como assim, né? E depois que a gente vai entender o grau de santidade dele e os feitos dele aqui na Terra, né, etc. e tudo. Então Pietro assim, foi São José para Santa Giana, foi São José. Cuidou. Gente, olha só. São José precisou de um anjo ter que ir lá explicar para ele como que Nossa Senhora conceberia um filho sem haver a relação, né? E que era algo totalmente impossível para aquela época, porque quem mantinha a relação, né, fora do... sem ter um casamento mesmo, né? Acho que tinha a questão da punição, etc. e tudo. A gente pensa nisso, a gente imagina
como que Pietro também não entendeu. Porque, às vezes, na visão humana, a gente vai falar assim, não, eu não quero perder minha esposa, então é melhor... eu sei que é pesado, mas a gente fala, é melhor abortar, né? Eu não quero perder minha esposa, etc. e tudo, mas, assim, de primeira mão ele silenciou, acolheu. Não, esse é o sentido. Eu não entendo, né? E por isso que, necessariamente, José não entendeu de primeira mão como que seria isso. Porque, assim, gente, é meio muito fora da nossa realidade entender certas coisas, certos feitos de Deus. Tantas coisas que acontecem na nossa vida que a gente fica assim, pô, mas como que isso aí aconteceu? Aí depois a gente vai, com a maturidade, entendendo tudo isso. Então, Pietro, resumindo, foi São José para Santa Giana, para Maria dele, né? E também para os filhos, né? Exemplo para os filhos, né? Manuela, na carta de próprio punho, ela diz que o pai dela, tu lê pelas entrelinhas, assim, que ele é exemplo para ela, assim, desde o início da carta até o final, assim, e que foi um casal, uma vida que, pensem nisso, né? A gente vai concluir o pensamento aqui. Foi um casal, foi algo que aconteceu que foi simples, tá, em relação aos outros santos, né? Mesmo ela tendo que escolher um marco, né? Tendo que escolher sendo Marte, né? Derramando sangue, né? Ou seja, deixou a vida dela para dar a vida para sua filha. Mas, assim, como a gente faz parte aqui do grupo de namorados, os nossos amigos aqui que são casais, né, tanto namorando quanto noivados, ou tem meu pai e minha mãe aqui que já são casados e que tem muito mais experiências que a gente, mas é assim, vida de oração, estando em primeiro lugar. Então, conforme ele dizia, acordava com oração e dormia com oração. Então, assim, tendo isso no centro, não tem por que dar errado as coisas. Pode falar. Acho que é bom a gente então, assim, finalizar por causa que tá acabando o tempo. Isso. Então, a gente tá vendo aqui, gente, já deu hora e 52. O que aconteceu? Tem a parte que é o grande finale, que é a participação do professor Leandro para dar o testemunho dele. O que nós vamos fazer, gente? Se nós chamarmos o professor Leandro para participar agora, nesse momento, ele vai ter somente 8 minutos para falar. A gente não vai conseguir desfrutar de tudo que ele tem para falar. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos encerrar essa live. E para as pessoas que chegaram agora do final, nós vamos deixar salvo no nosso IGTV, tá? No nosso IGTV aqui do Instagram. E para quem quiser ver depois, etc e tudo. E nós vamos agora abrir uma outra live, ó. Muita atenção aqui, a gente vai abrir uma outra live para poder dar espaço ao professor Leandro, ele tá compartilhando o testemunho dele com a gente, tá? Quer fazer algum agradecimento? Que eu já vi que os caras aqui já estão me zoando aqui, que eu falei pra caramba, cara. Mas a Luísa falou comigo, ó, fala mais, porque, porra. A gente tava com medo de não dar nem meia hora. Então, assim, enfim. Então, gente, ó, a gente vai encerrar aqui, vai deixar salvo no IGTV. E agradecemos muito, muito vocês por terem colado na nossa live. Mas vai ter o testemunho daqui a pouco. Vai ter, vocês não saiam, perder. quer dizer, saiam da live sim, mas vai abrir outra live. Entrem lá. Beleza? Tamo junto, gente. Imagina, tamo junto. Tchau, 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 tchau. Peraí. Encerrar.